Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo e hoje nós vamos trazer para vocês a história de John Dee, que foi o mago negro da rainha Elizabeth I. John Dee foi um homem muito controverso durante a sua época e até hoje ele é alvo de especulações. Além das suas habilidades em matemática, astronomia, geografia, ele se envolvia ativamente na astrologia e dedicava parte do seu tempo aos estudos de alquimia e ciências herméticas. Essas práticas não eram amplamente aceitas na sociedade cristã inglesa do século XVI, contribuindo para sua reputação polêmica, e até hoje esse misterioso homem é conhecido como Mago Negro ou até mesmo o Nostradamus da rainha Elizabeth I e de outras pessoas também da nobreza. É uma história muito interessante, envolve também, de certa forma, o livro de Enoque e alguns possíveis instrumentos mágicos que o John Dee utilizava para conseguir falar com algumas entidades. Esses instrumentos hoje, gente, estão lá no Museu Britânico, tá bom? Eu espero que vocês gostem aqui do vídeo. Se gostar, deixa o like, compartilha na sua rede social. Se possível, também se tornem membros aqui do canal, ou então, pelo menos, se tornem membros de um grupo de WhatsApp. Esse grupo, a princípio, ele é somente para notificação quando sai vídeo novo, porque nós sabemos que nem sempre o YouTube faz esse favorzinho aqui pra gente, tá bom? Qualquer dúvida também, ao entrar nesse grupo de WhatsApp, deixa aqui pra mim a sua dúvida no comentário e a gente esclarece pra você, tá bom? Agora chega de papo, vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. John Dee nasceu em Tower Ward, Londres, no dia 13 de julho de 1527. Nascido de uma família galesa, seu sobrenome deriva do termo galês du, que quer dizer negro. Seus pais se chamavam Roland Dee e Johanna Wild. A senhora Johanna, ela casou apenas com 15 anos de idade, gente, e ela deu à luz ao seu único filho com 18 anos. Então, até onde se sabe, o John Dee era filho único. O pai do John, o senhor Roland Dee, ele era um comerciante e também um cortesão do rei Henrique VIII. O senhor Roland, ele teria sido também um alfaiate da família real nesse tempo e ele teria confeccionado muitas roupas tanto para o rei Henrique VIII quanto também para pessoas da sua família. Com essa aproximação da família real, o Sr. Roland ele conseguiu juntar uma pequena fortuna e ele investiu bastante em um ensino de qualidade para o seu filho. Então, o John Dee ele sempre estudou em boas escolas, principalmente naquele período que o pai dele se tornou um alfaiate de Henrique VIII. Esse rei, gente, é uma figurinha bastante polêmica, carimbadíssima aqui no canal. Nós temos uma playlist falando sobre ele também, sobre Ana Bolena. É uma história muito interessante. Se você gosta, né, dessas histórias de antigos reis medievais também com uma pitada de sobrenatural, depois desse vídeo, corre lá nessa playlist que tá bem legal essas histórias. A primeira escola que o John Dee frequentou foi a Chantry School em Chelmsford, Essex. Lembrando que meu inglês não é muito bom, tá bom, pessoal? Então, eu estou lendo como realmente eu estou lendo. Ele estudou lá no período de 1537 a 1542. Aos 15 anos de idade, o John Dee ele começou o ensino superior na St. John's College em Cambridge. E lá ele aprendeu o idioma grego, latim, aprendeu também com maestria filosofia, geometria, matemática e astronomia. E ele falava essas línguas com muita facilidade. Ele era um menino prodígio. Ele tem muitas similaridades também com o Nostradamus, apesar do Nostradamus ter cerca de 24, 25 anos a mais do que o John Dee. Em 1546, o John ele se formou bacharel em artes e foi bastante reconhecido pela própria instituição de ensino, se destacando grandemente dos demais alunos. Em dezembro daquele mesmo ano, o John ele foi nomeado membro fundador do recém-formado Trinity College e lá ele recebeu um cargo referente à leitura em grego
e era uma cadeira bastante disputada, inclusive por alunos que já eram mais antigos, até mesmo por alguns professores, e foi ele quem ganhou essa cadeira tão importante nesse colégio, e ali ele já começou a despertar alguns tipos também de inveja, muitas fofocas também a respeito dele começaram a aparecer, principalmente no quesito bruxaria. No ano de 1548, seu diploma superior de mestre das artes alimentou ainda mais a sua estante tão completa de méritos. Ele ganhava praticamente todas as Olimpíadas, digamos assim, que essas faculdades faziam. O cara realmente era um gênio, ele não parava. Ele costumava ler várias horas por dia, chegando a quase um total de 20 horas. Nesse período em que o John Dee estudava em Cambridge, uma séria acusação de feitiçaria foi apresentada contra ele. O John, ele criou uma espécie de besouro voador mecânico para uma produção teatral da faculdade, e aparentemente essa invenção dele era tão realista que algumas pessoas pensaram que era uma obra do diabo. Então, aquelas pessoas que já tinham aquela certa inveja dele aproveitaram essa situação em um tempo em que a bruxaria era caçada realmente nas pessoas, qualquer coisa de diferente, qualquer coisa que chamasse atenção já era apontado como algo do demônio. Então esse besouro tão criativo que ele criou deixou muitos professores boquiabertos, e até mesmo alguns desses professores que deveriam se orgulhar, né, do seu aluno, ficaram com bastante ciúme e ajudaram a espalhar essa grande fofoca sobre ele. Depois de limpar o seu nome referente a ser um bruxo, isso naquele período, tá? Porque depois ele realmente confessou que ele era um mago, mas nesse período ainda não, porque ele não tinha ainda estudado tanto a respeito do ocultismo, mas já era uma coisa que realmente rondava a cabeça dele desde muito jovem. Enfim, ele ficou muito chateado com o comportamento, tá, da faculdade, de ter aceitado essa acusação sobre ele. E em 1548, com apenas 21 anos, assim que ele ganhou o diploma dele de mestre das artes, o John Dee ele viajou pela Europa para continuar os seus estudos e aprender coisas novas. Assim como Nostradamus, nós temos um vídeo aqui, tá, gente, a respeito do Nostradamus, para quem gosta desse assunto, bruxas e magos, nós temos sobre o Nostradamus, que foi feito recentemente, sobre o Rasputin também e outras histórias. Então, como eu já falei, depois desse vídeo, se interessar você esse assunto, corre lá que tá bem legal. Então, ele queria aprender muitas coisas novas, ele não se contentava em ficar sempre no mesmo local, e ele viajou praticamente a Europa inteira. Enfim, quando John Dee chegou à Universidade de Louvain, na Bélgica, isso no dia 24 de junho de 1548, ele passou a estudar com o famoso professor de medicina Gemma Frisius e estabeleceu com ele uma estreita amizade também com um colega de classe chamado Gerardus Mercator. Esses dois homens fizeram grande diferença na vida do John Dee, principalmente referente a globos terrestres, tá, que eles confeccionavam, e também ensinaram a ele a confeccionar importantes e assertivas cartas náuticas, que depois favoreceu também bastante o reinado da Elizabeth I. Falando rapidamente sobre o Gemma Frisius, ele também é citado como Gemma Rainer ou também como Gemmy Reiners. Ele foi um médico e professor de medicina na Universidade de Louvain, e ele também é reconhecido como um importante astrônomo, matemático, cartógrafo e fabricante de instrumentos matemáticos. Quanto o Gerardus Mercator, ele foi também um notável fabricante de globos e instrumentos científicos. Além disso, ele tinha interesses em teologia, filosofia, história, matemática e também sobre o geomagnetismo. Ele também foi um gravador e calígrafo muito talentoso. Essa parte da carta náutica, na verdade, o John Dee ele aprendeu muito mais com o Mercator. No ano de 1550, o John Dee ele viajou então até Bruxelas, onde ele conheceu e também trocou opiniões com muitos dos principais estudiosos matemáticos da época. Referente ao John Dee, nós estamos falando de um homem extremamente inteligente, ele não parava, conhecimento para ele, quanto mais era melhor. E ele talvez tenha aprendido tantas coisas que ele tenha possivelmente, segundo alguns pesquisadores históricos,
ele talvez tenha até mesmo enlouquecido, principalmente quando ele começou a estudar o ocultismo relacionado também ao livro de Enoque. Daqui a pouquinho a gente já vai falar brevemente também sobre esse livro. Eu não vou me aprofundar muito no livro de Enoque nesse vídeo, porque é um assunto muito extenso mesmo, mas se você quer saber a respeito disso, deixa aqui para mim no comentário. Ainda no ano de 1550, o John Dee ele mudou-se para Sorbonne, em Paris, onde ele foi convidado para dar uma palestra sobre Euclides. Gente, para quem não sabe, Euclides ele foi um importante matemático grego que viveu há cerca de 300 anos antes de Cristo. Euclides ele ficou muito famoso também por usar os princípios dedutivos da lógica como base da geometria. Um livro dele chamado Os Elementos foi usado como livro didático de geometria por mais de 2000 anos. O cara era muito bom realmente no que fazia e não era fácil falar sobre ele. E olha sobre quem o John Dee foi convidado a palestrar e palestrava com excelência. Então, para falar a respeito de Euclides com tanta maestria, tinha que ser, no mínimo, um gênio. O John Dee ele também é reconhecido como um palestrante impressionante e as suas palestras, assim, elas lotavam qualquer local que ele fosse. Muita gente já naquela época achava um assunto um pouco chato, mas ele não. Ele conseguia transformar tudo aquilo que ele estava falando num grande evento. As pessoas disputavam realmente a tapa, uma cadeira, no local onde ele estava dando as suas palestras. Então ele é também lembrado como uma pessoa extremamente carismática. Como eu falei para vocês, eu não vou me aprofundar no livro de Enoque nesse vídeo, mas também é impossível mencionar John Dee sem mencionar o livro de Enoque, porque ele era muito fascinado pela magia enoquiana. Para quem não sabe, Enoque, ele é um personagem mencionado na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Ele é mais conhecido por ser o bisavô de Noé. De acordo com o livro de Gênesis, no capítulo 5 e 6, o Enoque ele viveu por 365 anos e andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Essa passagem, gente, sugere que o Enoque ele teve uma comunhão especial com Deus e que ele foi levado por Deus sem experimentar a morte do corpo físico, tá? Aqui é uma passagem que eu encontrei referente ao Enoque. Eu não estou aqui para discutir religião, tá? Até porque eu também não sou uma grande conhecedora dessa questão do livro de Enoque. Também não estou aqui para julgar quem acredita, quem não acredita. Apenas estou passando uma parte da história que é bíblica, mas que também é relacionada ao John Dee. No entanto, a referência mais extensa sobre Enoque é encontrada no livro de Enoque, também conhecido como Enoque I ou Enoque Etíope. Esse livro ele não faz parte, tá, da Bíblia canônica, e a razão pelo qual isso acontece é que o livro de Enoque ele não está incluído nas escrituras aceitas pela maioria das tradições judaico-cristãs, e isso se deve a vários motivos e motivos bastante polêmicos. Primeiro, a autenticidade do livro de Enoque até hoje ela é muito debatida e muitos estudiosos acreditam que ele foi escrito em diferentes partes e épocas por autores diferentes e que ele não tem nada a ver com o Enoque. Outro motivo é que esse livro ele contém elementos apocalípticos e místicos que não se alinham completamente com a mensagem e o contexto das escrituras sagradas reconhecidas pela igreja, ou seja, tem passagens ali que não condizem com o que a igreja, principalmente a igreja católica, costuma aplicar nas suas reuniões religiosas. O livro de Enoque, ele inclui várias narrativas que descrevem interações do próprio Enoque com seres espirituais, incluindo anjos e também entidades descritas de maneiras diversas. Esse livro, gente, ele menciona seres chamados vigilantes ou então anjos caídos que teriam descido à terra e interagido com os humanos e que, inclusive, essa interação também teria sido um pouco mais profunda, até mesmo no quesito sexual,
e, portanto, alguns híbridos também teriam nascido, e esses híbridos são chamados de Nefelins ou de Nephilim. Além disso, o Enoque ele também é descrito como alguém que recebia bastante visões e com isso ele conseguia fazer algumas profecias. Esse conhecimento que o Enoque, supostamente tinha, deixava simplesmente assim o John Dee abismado. Ele era um cara que estudou muito o livro de Enoque e ele tentou fazer tudo aquilo que o Enoque fazia referente a contato com essas entidades. O John Dee, ele também não estudava somente esse livro, ele também era muito influenciado pelos escritos ocultistas de um homem chamado Henry Cornelius Agrippa, que faleceu no ano de 1535. Enfim, ao retornar para a Inglaterra no ano de 1551, após ele ter viajado aí praticamente a Europa toda, o John Dee ele trouxe de volta não apenas uma imensa coleção de livros raros, falando sobre alquimia e também sobre ocultismo, mas também uma importante coleção de instrumentos matemáticos e astronômicos, incluindo mapas, cartas e globos, nos quais havia trabalhado com Gemma Frisius e também Gerardus Mercator. Para vocês terem uma ideia, ao longo da vida, o John Dee ele acumulou cerca de 4.000 livros. Eram livros muito raros na época e também livros muito caros. Alguns ele conseguiu comprar, porque ele também trabalhava fazendo alguns trabalhos, tá? Como professor particular também. Era uma coisa que dá para ver que ele não gostava muito de fazer, mas que ele também tinha que sobreviver de alguma forma. Então ele conseguiu também ganhar uma pequena fortuna com isso, e ele conseguiu muitos livros, tá? Que ele mandava trazer de outros países, muitos deles em línguas que até então não conhecia ainda, mas que depois ele aprendeu. Ele era um verdadeiro poliglota. Nesse período que ele retornou para a Inglaterra, gente, o John, ele foi convidado para a corte do rei Eduardo VI, que nesse período estava com apenas 13 anos de idade. Ele foi chamado pelo rei para atuar como conselheiro e também tutor em assuntos científicos. Para quem não sabe, o jovem rei Eduardo VI, ele era o filho de Henrique VIII, tá? E também da Jane Seymour, que teve uma ligação ali também bem conturbada com a Ana Bolena. Esse rei, mesmo sendo muito jovem, ele era considerado bastante diferente do pai, do Henrique VIII, que era muito mais força física, talvez, do que intelecto, e ele gostava muito de ler. Então, talvez foi isso que também chamou bastante atenção desse jovem rei, e ele pediu então para chamar o John Dee para trabalhar na corte dele. Com isso, o John Dee ganhou muito dinheiro mesmo e teve tempo para conseguir se dedicar aos seus estudos, principalmente no lado oculto. Em 1553, o John Dee ele recebeu o cargo de reitor de Seven-upon-Severn, isso em Worcestershire, e com isso, gente, a garantia também de uma casa e uma renda de 100 coroas por ano, e isso, como eu falei para vocês, era muito dinheiro mesmo, e ele ficou realmente vivendo no luxo. Nesse período ele também conheceu alguns duques, alguns condes que também disputavam a tapa para que ele pudesse passar algum tipo de ensinamento para os seus filhos, e com isso ele começou a arrecadar realmente uma grande fortuna que infelizmente mais tarde ele perdeu tudo, e vocês vão entender por quê. No dia 6 de julho de 1553, com apenas 15 anos de idade, o rei Eduardo VI falece supostamente de tuberculose no Palácio de Placentia. Esse palácio hoje ele não existe mais, ele foi demolido. Uma outra instituição foi erguida em cima dele também. Mas essa questão da morte do rei Eduardo VI até hoje também é alvo de grandes especulações. Tudo que envolve a realeza britânica, principalmente a mais antiga, até hoje é um grande véu de mistério, porque muitas pessoas acreditam que esse rei, tão jovem ainda e que também teria um coração bastante generoso, ele teria na verdade sido envenenado. Com a morte do Eduardo VI, infelizmente o John Dee ele perdeu bastante prestígio também na corte, porque muitas pessoas não gostavam dele, já associavam ele também a um possível mago. Então muita gente tinha grandes desconfianças porque ele usava
alguns instrumentos bastante curiosos, principalmente a sua bola de cristal. Com a morte então do rei, o John Dee ele perdeu aquele cargo que ele tinha ganhado como reitor e com isso as finanças dele começaram a minguar bastante porque ele também tinha muitos gastos, ele comprava muito material importado, comprava muito livro que era bastante caro também, encadernado muitas vezes com ouro, e com isso a fortuna dele foi simplesmente se dissipando. Com a morte do Eduardo VI, a sua meia-irmã, Mary, ou então Maria I da Inglaterra, que era filha de Henrique VIII, com a sua primeira esposa, a rainha Catarina de Aragão, ela ascendeu ao trono da Inglaterra depois de algumas batalhas também, de outras pessoas querendo o lugar dela ao trono, mas ela ganhou. E junto com ela, gente, também uma era sombria e literalmente vermelha, se é que vocês me entendem, assolou a Inglaterra nesse período em que a Maria I governou a Inglaterra. Tanto é que esse período vermelho, tá, deu a ela o apelido de Bloody Mary, que quer dizer Maria Sangrenta. A história da Maria I da Inglaterra, ela também já foi bastante pedida aqui no canal, é uma história bem interessante mesmo, e se você quiser, gente, me pede aqui que eu pesquiso para você e trago esse vídeo. Nessa época da ascensão da Maria I da Inglaterra ao trono, o John Dee ele já possuía uma forte reputação de ser um importante astrólogo e com isso ele foi convidado por ela a fazer o horóscopo dessa rainha e também do seu futuro marido, o rei Filipe II da Espanha. A Maria I, gente, ela não era protestante, ela era católica. A rainha Catarina de Aragão também era católica e muito em homenagem à mãe, né, que foi totalmente desprezada, abandonada pelo rei Henrique VIII, para que ele ficasse com a Ana Bolena, enfim, ela também tinha essa questão de honrar a mãe dela. Ela era uma católica fervorosa, mas ela também acreditava em horóscopos. Essa questão dela acreditar também no ocultismo era uma coisa muito velada, porque se ela demonstrasse isso, poderia ser usado também contra ela, poderiam acusá-la de ser bruxa e com isso ela perderia possivelmente até a sua vida. O reinado de Maria I trouxe junto com ela um período extremamente turbulento para a Inglaterra católica romana convicta, e ela rapidamente instigou uma campanha de perseguição contra protestantes eminentes, ou seja, todos aqueles que eram protestantes ela mandava capturar, e com isso muitas coisas terríveis que eu não vou poder descrever em detalhes aqui para vocês aconteceram, e muita gente também morreu dentro dos calabouços. Muitas pessoas nessa época perderam a vida e também a liberdade por não serem católicos no reinado dessa rainha tão polêmica. Uma dessas pessoas que foram presas foi o Roland Dee, que era o pai do John Dee. O senhor Roland ele foi feito prisioneiro em agosto de 1553. Eu não consegui nenhuma informação de como o John Dee reagiu à prisão do pai, se ele tentou conversar com a rainha Mary, né, com a rainha Maria I, para ver se ela soltava o pai dele. Não dá para entender se ele teve essa atitude, tá? Eu acredito que ele não teve, porque isso não é mencionado nos livros históricos. Algum tempo depois, o Sr. Roland ele foi solto, então talvez tenha sido, sim, alguns pauzinhos ali que o John Dee mexeu, porque muita gente não saiu da prisão, a maioria perdeu a vida ali dentro, mesmo porque ela não tolerava ou se curvava a ela e ao catolicismo, ou não poderia mais existir, e esse homem foi solto. Só que ele teve também um grande castigo, ele perdeu todos os bens dele, todos os terrenos, casas, dinheiro que ele tinha guardado, tudo aquilo de valor que foi encontrado, foi confiscado pela coroa. Não superando também essa grande perda financeira, o pai dele entrou numa grande depressão, não demorou muito tempo para que ele ficasse doente, e ele infelizmente acabou falecendo, e com isso o John Dee também ficou muito frustrado, porque ele esperava herdar todas aquelas terras que pertenciam ao pai dele, e com isso ele não herdou nada. Tudo que ele realmente herdou e depois perdeu foi fruto do trabalho dele, porque a família dele ficou na miséria, e todos esses bens foram para a rainha Maria I da Inglaterra. Em 1554, foi oferecido ao John Dee o cargo de professor de matemática na Universidade de Oxford. Era um cargo muito importante e que também poderia ter resolvido os problemas financeiros dele, mas ele simplesmente recusou esse serviço.
O John, ele estava muito desiludido, tá, com a Inglaterra nesse período, tanto pela perda financeira que o pai dele teve, mas também quanto à falta de credibilidade que a ciência tinha naquela época, porque a ciência naquela época era praticamente uma feitiçaria, então ele estava bastante desmotivado e ele resolveu não aceitar esse trabalho. Algum tempo também depois ele perdeu a mãe dele e isso foi um golpe bastante duro para o John Dee. Ele ficou muito deprimido, pelo menos isso é o que foi encontrado nos diários dele. A mãe dele era uma fonte de segurança que ele tinha. Não sei se com o pai ele se dava tão bem, mas com a mãe ele se dava. A mãe também não conseguiu herdar, né, praticamente nada ali do que sobrou, porque a rainha simplesmente tomou tudo, né, tomou todos os bens dele, mas a mãe dele também tinha algum dinheiro guardado e ela, de forma bastante secreta, deixou essa quantia para o filho e isso ajudou bastante ele também. Como praticante do ocultismo, o John Dee frequentemente ele utilizava um espelho místico confeccionado com obsidiana polida. De acordo com uma pesquisa divulgada no ano de 2021 na revista arqueológica Antiquity, esse artefato ele teria suas raízes na cultura asteca. Segundo essa fonte, o conselheiro utilizava esse objeto com o intuito de estabelecer contato com entidades espirituais. Para quem não sabe, gente, a obsidiana negra ela é uma pedra muito forte e especial também, formada pelo esfriamento rápido da lava vulcânica. É uma pedra de aterramento que nos conecta ao centro da Terra e assim ela dissolve, né, para quem acredita, todas as energias negativas. Essa pedra ela cria um escudo capaz de bloquear e também quebrar ataques de magia negra, olho gordo, né, como se fala, e também a inveja. Há duas versões da história bem diferentes para explicar como esse espelho foi parar nas mãos do John Dee. Algumas fontes mencionam que ele teria falado que esse espelho negro foi dado para ele por algumas entidades, tá, que ele manteve contato e que eram entidades ligadas ao livro de Enoque. Mas existe também uma outra versão que a princípio é o que os arqueólogos realmente acreditam. A segunda versão é que o John Dee ele teria ganhado de presente de Hernán Cortés, que foi um conquistador espanhol, tá? E ele teria dado esse espelho ao John Dee depois dele ter conquistado o Império Azteca e garantido o México para a Espanha no ano de 1521. Como consequência dessas primeiras tentativas de contato com os espíritos, o John Dee ele ficou fascinado por sonhos recorrentes que ele estava tendo e a sua esposa, tá, ele era casado com uma mulher chamada Jane, ela também começou a ter esse tipo de sonho, eram sonhos muito estranhos, e todos esses sonhos que eram relatados ali pela esposa, e os sonhos dele também, ele sempre anotava nos seus diários. Quando ele começou a utilizar esse espelho negro para fazer esse tipo de contato com os espíritos, aí mesmo que a fofoca que ele era um bruxo começou a se espalhar. Era uma época em que a Santa Inquisição estava caçando realmente as bruxas, mas ele não se importava muito com isso. Ele não se denominava um mago nem um bruxo, mas ele também já fazia alguns tipos de trabalho, tá? Alguns tipos de leitura para pessoas da nobreza e ele começou a ganhar muito dinheiro com isso também. Devido à sua falta de sucesso com esse espelho, porque com o passar do tempo ele não conseguiu mais ver nada, na verdade ele deixou até anotado que ele teve muita dificuldade para conseguir ver alguma coisa, que raramente ele tinha essas visões, as poucas que ele teve ele deixou anotado, mas que isso de repente também teria cessado. Como ele não estava conseguindo muito sucesso com esse espelho negro, ele tentou outros cristais, porque ele acreditava que através dessas pedras ele também poderia ter essas visões que na verdade eram profecias. E ele utilizava todo tipo de cristal que ele conseguia comprar e com isso ele adquiriu então aquela bola de cristal que eu mencionei para vocês que ele tinha e aonde ele ia ele sempre levava esses instrumentos e é claro que as pessoas começaram a ficar muito curiosas e também desconfiadas a respeito da conduta de John Dee. Depois de usar esses cristais muitas vezes, ele descobriu também que somente com uma concentração muito intensa
é que ele poderia realmente usá-los. E isso era uma coisa que ele achava muito difícil de fazer, mas que sim, que ele teria conseguido. Ele também, nessa época, começou a procurar algumas pessoas que hoje são chamadas de médiums. Naquele período, eu não sei como é que essas pessoas eram chamadas, mas ele começou a entrar em contato com essas pessoas e elas diziam para ele que sim, que muitas vezes os espíritos conseguiam se comunicar com eles através dessas pedras. Ele estava com bastante trabalho, com bastante dificuldade, e ele queria ter a ajuda de um assistente, uma pessoa de confiança, para que ele também pudesse transformar esse homem em seu possível sucessor. O assistente de primeira escolha do John Dee foi Barnabas Saul, mas alguém da corte da Rainha Elizabeth sugeriu que esse homem talvez estivesse aliado a seus inimigos e quisesse prendê-lo em uma acusação de feitiçaria. Então, sabendo disso, o John Dee ele não quis arriscar e rapidamente ele descartou esse homem e não quis mais passar nenhum tipo de informação para ele. A segunda escolha errada do John Dee foi um homem chamado Edward Talbot. Não se tem muitas informações a respeito desse homem, mas o que se sabe é que ele era descendente de irlandeses e que ele teria nascido no ano de 1555. Esse homem, ele também era considerado bastante inteligente, mas ele teria decidido ir por um caminho muito sinuoso no quesito moral. Ele não era uma pessoa de confiança e mais tarde o John Dee sentiu na pele todas essas desconfianças que o Edward Talbot despertava nas pessoas. Edward Talbot já havia sido condenado por falsificação e sentenciado ao pelourinho em Lancaster e como consequência disso, gente, ele teria perdido as suas orelhas, ou seja, esse homem não tinha orelhas. O Edward Talbot, ele era na verdade um grande vigarista interessado apenas em ficar rico rapidamente, mas ele precisava da estatura acadêmica e também do conhecimento de alguém como John Dee para aumentar a sua credibilidade. Ao se encontrar então com o John e também por causa da sua reputação anterior, o Edward Talbot ele mudou o seu nome para Edward Kelly. Embora o John Dee fosse um homem inteligente e também muito culto, ele também era considerado um homem bastante ingênuo. Ele teria sido literalmente passado para trás por causa das malícias do Edward Kelly. O Edward Kelly ele era um homem muito persuasivo, ele era um espertalhão na verdade. E ele olhava para os cristais e quase sempre ele convencia o John Dee de que ele realmente conseguia ver espíritos, tá? E o John ele foi completamente enganado pelo Edward e ele se tornou cada vez mais envolvido em conversas com anjos e sempre envolvia também as questões do livro de Enoque. Então, essa questão também das visões não é somente associada a anjos, mas sim a outras entidades que não seriam tão bondosas assim. Uma relação verdadeira e fiel do que se passou entre o Dr. Dee e alguns espíritos. Então é um nome bem grande para um livro, tá? Mas é assim que eu consegui encontrar nas fontes. E esse livro, ele foi baseado também em um manuscrito que foi encontrado após a morte de John Dee. A partir do seu relacionamento de trabalho, o John e o Edward eles desenvolveram a criação de um novo sistema mágico, que hoje é chamado de magia enoquiana. Cada vez então que o Edward Kelly sentava em frente àquela bola de cristal do John Dee, ele falava que ele conseguia ter algumas informações dessas entidades, mas o John Dee não via. Ele até conseguiu ver em um determinado período muito curto, tá? Ele confessou que depois ele não conseguiu ver mais, mas ele acreditava cegamente no Edward Kelly, que na verdade possivelmente estava mentindo. Pediu para que o John Dee escrevesse alguns idiomas antigos que até hoje não foram identificados, alguns desenhos também que ninguém sabe o que é, então provavelmente há uma grande chance dele ter inventado muita coisa. Um espírito em particular parece ter também dominado as sessões de evidência e aparecido repetidas vezes, tá? E inclusive o John Dee também teria visto essa suposta entidade. O John Dee ele registrou nos seus diários que o Madime era uma criatura espiritual, uma linda menina de 7 a 9 anos de idade, meio anjo e meio elfo. Aparentemente o espírito de Madime ensinou ao John Dee e também ao Edward Kelly a sua própria linguagem angelical, e é uma língua extremamente difícil e que parece que também está presente no livro de Enoque,
E se você falar qualquer sílaba errada, você pode estar conjurando um espírito nada bom. Em 1583, Albert Lasker da Baviera, ele visitou a corte de Elizabeth I e foi calorosamente recebido por ela. E a rainha perguntou ao John Dee se ele poderia fazer algumas apresentações envolvendo aquela bola de cristal, aquele espelho negro que ele tinha. Ele aceitou, parece que foi um grande sucesso. E muitas pessoas falaram também que sentiram algumas presenças nesse período, e outras falaram que inclusive viram algumas figuras vestidas de negro, e essas figuras eram chamadas pelo John Dee de anjos, mas que na verdade elas teriam uma aparência muito sombria, muito assustadora também, e as pessoas começaram a ficar com medo que ele realmente estava ligado à magia negra. Em 1586, o John Dee ele tentou dissipar rumores que ele era um feiticeiro, e durante uma reunião com o núncio papal, ele apelou à unidade cristã. O Papa ele solicitou à Santa Inquisição que o John Dee fosse interrogado, tá? Ele foi interrogado, mas não de uma forma muito severa, mas ele conseguiu fugir para que a Inquisição não pegasse ele e possivelmente também o encaminhasse para a morte. Nesse período, a relação do John Dee com o Edward Kelly já estava um pouco conflituosa, porque o Edward já estava com uma confiança muito grande em cima desse homem, queria se aparecer muito mais do que ele, e ele começou a deixar essas sessões espíritas de lado e focou mais na parte da alquimia, porque o que interessava para ele era ganhar dinheiro. Em 1587, o Edward Kelly ele revelou repentinamente para o John Dee que ele teria tido uma visão de um anjo, e que esse anjo falou que ele e o John Dee, que eles precisavam compartilhar praticamente tudo da vida deles. E o que isso também englobava? A esposa do John Dee, ou seja, o Edward Kelly estava com o olho bem grande em cima da Jane, que era cerca de 14 anos mais jovem do que o John Dee, era considerada uma mulher bastante bonita também, e ele queria porque queria, então ele inventou essa história toda e ofereceu para o John Dee uma troca de esposas. Então o John Dee ficaria algumas noites com a esposa do Edward e ele em troca ficaria com a Jane. Só que isso não teria sido aceito de bom grado. Logo de início o John falou que isso não era possível. A Jane detestava o Edward, ela não gostava dele, sempre achou ele um grande charlatão. Ela não estava errada. Então algumas pessoas falam que ela não aceitou esse tipo de troca, né, de casais, mas que ela teria ficado profundamente magoada com o esposo dela. Ele teria feito algumas anotações no diário dele que posteriormente ele apagou. Então alguns historiadores acreditam que talvez a Jane tenha sido sim, não vou dizer seduzida, mas tenha sido obrigada de certa forma a ter relações com o Edward, e por isso John Dee teria apagado do livro. Outros já defendem que não, que ela bateu o pé e disse que não queria fazer ponto final, e que por vergonha o John Dee então teria apagado essas informações do diário dele, ou seja, é o grande mistério do tempo. A relação de amizade, vamos dizer assim, do John Dee com o seu assistente ficou muito abalada depois disso. Em 1588, eles realmente romperam qualquer tipo de ligação. Depois desse rompimento com o John Dee, o Edward Kelly ele ficou na Europa, e em 1590 ele vivia uma vida de grandes luxos. Ele conseguiu convencer as pessoas que ele conseguiria ensiná-las a produzir ouro, ou seja, transformar chumbo em ouro. Ele ganhou muito dinheiro, mas ele também perdeu bastante prestígio quando ele não conseguiu concluir esse trabalho, porque, ou seja, aplicar teorias é muito simples, agora na hora de colocar em prática, ele não conseguiu e acabou sendo preso. Quem mandou prender esse homem foi Rudolf II, tá? Porque ele realmente esperou um prazo muito grande para ver chumbo sendo transformado em ouro. Ele não conseguiu ver esse resultado, ele ficou muito bravo porque ele gastou muito dinheiro com o Edward Kelly. E em maio de 1591 ele mandou prender o Edward no castelo de Purglitz, hoje chamado Privoklat, eu acho que assim se pronuncia. E esse castelo ele fica nos arredores de Praga. Algum tempo depois, o John Dee ele foi solto novamente, deram mais uma chance para ele. Ele garantiu que iria conseguir transformar chumbo em ouro, não conseguiu e voltou para a prisão por causa disso. Edward Kelly faleceu no ano de 1597
com apenas 42 anos de idade. A história conta que ele morreu enquanto ele tentava escapar da prisão, mas depois de usar uma corda insuficientemente longa para descer de uma torre muito alta, ele caiu, quebrou as 2 pernas e morreu por causa dos graves ferimentos, ou seja, tentou enganar as pessoas e acabou levando a pior. John Dee, por outro lado, ele foi recebido de volta à Inglaterra por Elizabeth I e ele voltou para sua casa em Mortlake. Em dezembro de 1589, ele teve uma surpresa terrível. Ele descobriu que a sua biblioteca tinha sido toda destruída, vandalizada. Não haviam muitos livros, tá, que sobraram. Os poucos que sobraram realmente já estavam, assim, impossíveis de ter qualquer tipo de leitura. Ele ficou muito, muito chateado com aquilo e ele entrou também numa depressão bastante profunda, porque ali haviam muitas anotações também que ele havia feito ao longo de muitos anos. Nos anos seguintes, o John Dee ele sofre graves dificuldades financeiras, ele busca o apoio da rainha Elizabeth I, e a primeira vez que ele foi visitar ela, ela ficou bastante sensibilizada, ela deu um cargo de chanceler para ele. Ele se tornou chanceler da Catedral de São Paulo, em Londres, mas não querendo também ser muito associada à reputação dele, que nesse período já era considerado um grande mago negro, alguém que trabalhava com o lado sombrio da magia, então ela também tinha muito medo de ser associada, né, a uma bruxa, e ela realmente rompeu as relações com ele, mas ela tentou ainda ajudá-lo de uma outra forma. Ela deu um cargo um pouco menor para ele, e ele se tornou o diretor do Christ College, em Manchester, mas mesmo assim logo depois ele também perdeu esse cargo e ela simplesmente não ajudou mais. Ele visitou ela novamente, pediu dinheiro para que ele pudesse pelo menos comer, porque ele já estava passando fome, mas ela, com muito medo, muito pressionada também pelos seus conselheiros, resolveu dar um passo fora nele e ele realmente percebeu com a rainha Elizabeth I, ele não iria conseguir mais nenhuma ajuda. Em 1589, a rainha Elizabeth I falece e quem assume o trono é o rei James VI da Escócia, que também se tornou em 1603 rei James I da Inglaterra, tá? O rei James, gente, ele era filho da rainha Mary Stuart. Um detalhe muito importante também, que eu não passei para vocês quando eu falei da rainha Maria I da Inglaterra. Algumas fontes confundem a informação e falam que quem mandou prender o pai do John Dee teria sido a rainha Mary Stuart, e não foi. Foi a rainha Maria I da Inglaterra. Algumas fontes também falam que o John Dee foi preso, mas na verdade quem foi preso foi o pai dele, o Sr. Roland Dee. Em 1604, o John Dee ele já estava sendo muito acusado, tá? A igreja já estava em cima dele, já estava pronto para prender esse homem. E ele foi pedir clemência ao rei James I contra essas acusações de feitiçaria que ele negava. E o John Dee ele teria falado o seguinte para o rei Jaime, eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Que nenhuma de todas as fábulas ou histórias muito estranhas e frívolas relatadas e contadas sobre mim são verdadeiras. Fecha aspas. É uma frase um pouquinho fora de concordância, mas é isso que está relatado nas fontes que mencionam a vida de John Dee. No entanto, o rei Jaime I, ele não simpatizava em nada relacionado à magia, ele era muito neurótico com bruxas. Ele realmente era uma pessoa que ele tinha muito medo de ser associado a qualquer tipo de bruxaria, ele tinha muito medo que uma delas pudesse, inclusive, colocar um feitiço nele, então ele tinha pavor, ele não gostava nem um pouco do John Dee. Inclusive, o rei Jaime I da Inglaterra, ele também participou nos julgamentos das bruxas de North Berwick e também, de certa forma, no julgamento das bruxas de Pendle Hill, que nós temos aqui também no canal. Enfim, gente, em 1605, a Manchester foi atingida pela temida praga, na qual Jane, a devota esposa do John Dee, e também vários dos seus 8 filhos, infelizmente também morreram, e com isso John Dee ficou literalmente no fundo do poço, sem dinheiro e também sem a sua família. John Dee nesse tempo estava com cerca de 78 anos e acabou se aposentando da vida pública e voltou para Mortlake. Durante seus últimos anos de vida, ele ganhava a vida dando aulas de astrologia, desenhando horóscopos e fazendo adivinhações, e mesmo sem a Elizabeth apoiando ele de forma explícita, com certeza também ela teria ajudado ele a não ir para o julgamento das bruxas, porque
de certa forma, ela também, mesmo que por trás dos panos, ela acabou protegendo ele, não ajudou mais ele financeiramente, mas também com certeza, pelo menos é isso que os historiadores acreditam, que ela tenha protegido ele, porque senão sim, ele teria sido provavelmente levado à morte. No final de sua vida, John Dee, ele foi obrigado a vender alguns dos seus livros preciosos que haviam sobrado para que ele pudesse se alimentar. E ele morreu em extrema pobreza aos 81 anos em 1609. A causa da morte dele não é totalmente reconhecida, mas acredita-se que ele tenha morrido de causas naturais. O John Dee ele está sepultado na St. Mary the Virgin em Mortlake, que é uma igreja, tá? Que provavelmente foi uma propriedade dele na época dourada em que ele serviu a Elizabeth I, mas depois eu não sei se ele perdeu essa propriedade, se ela tomou de volta ou se ele precisou vender. Mas ele está enterrado em algum lugar dentro da igreja, mas pelo que eu entendi, não é um local muito sinalizado, mas acredita-se que seja bem próximo ao altar. O John Dee, apesar da sua ingenuidade confirmada, ele foi talvez uma das mentes mais perspicazes do seu tempo. Deve-se também dar crédito a ele por fazer os cálculos que permitiram à Inglaterra a usar o calendário gregoriano e muitas cartas náuticas também, que ajudaram a Elizabeth I a ganhar muitas conquistas. Ele também é considerado até hoje uma pessoa muito correta e que ele era um grande e sério alquimista. Ele nunca conseguiu, talvez, transformar pedras, chumbo em ouro, mas ele também nunca mentiu dizendo que conseguia, diferente do ex-assistente dele, o Edward Kelly. O legado de John Dee sobreviveu e a sua magia enoquiana evoluiu e evolui até os dias de hoje. No final de 1800, essa magia enoquiana ela estava no centro dos ensinamentos da Ordem da Golden Dawn e aparece em todas as suas cerimônias e rituais de iniciação. E graças a Israel Regard, estes são agora de domínio público, tá? E o último capítulo do livro, A Golden Dawn, é dedicado ao sistema enoquiano e termina com um impressionante dicionário angélico. A Golden Dawn é um livro que pode ser considerado uma ponte entre a magia da Europa medieval e o ressurgimento moderno da magia atual. O John Dee também escreveu alguns livros, tá? Eu não sei se eles estão disponíveis em português, mas há sim algumas reedições a respeito dos conhecimentos desse homem que eram muito, mas muito vastos mesmo. E eu, sinceramente, fiquei com bastante pena dele, porque eu acredito que ele acreditava realmente que ele poderia conhecer a magia, acreditou em pessoas erradas e, infelizmente, ele teve o destino que teve. Morreu extremamente solitário, doente e muito pobre. Esse foi o nosso vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.